Olá, estamos começando a nossa terceira aula do nosso curso remoto de sistemas operacionais da UFAM. Na aula de hoje, a gente vai ver os princípios básicos do escalonamento de processo. Essa aula ela vai ser dividida em 5 vídeos. O primeiro vídeo, que é esse que você está vendo agora, eu espero que seja o primeiro vídeo que você está vendo, inclusive, senão você viu na ordem errada. Esse vídeo vai tratar sobre os princípios de escalonamento, o que é escalonamento, para que serve, questões do workload, ou seja, da carga de trabalho que vai ser escalonada, e como a gente mede a qualidade de um escalonador. Vai ver algumas métricas que existem e focar um pouco em tempo de execução por enquanto. No segundo vídeo, a gente vai falar de forma geral sobre política de escalonamento e vamos falar do escalonador mais simples possível, que é o FIFO, que é uma fila, e fazer considerações sobre ele. No terceiro vídeo, a gente vai focar um pouco no SJF, que é um algoritmo um pouquinho mais complexo do que o FIFO, né? Afinal, nada mais simples do que uma fila. E do STCF, que é a versão do SPJF com preempção. No quarto vídeo, olha só, quarto vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o Round Robin, que é e sobre a preocupação com a minimização do tempo de resposta dos programas. Ou seja, a gente vai explicar um pouco o que significa se preocupar com o tempo de resposta e vamos focar um pouco nesse algoritmo que é o Round Robin. Por último, no quinto vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o Quantum, que é a fatia de tempo que a gente dá para cada processo rodar quando a gente tem escalonamento por preempção. O que significa isso? Essa fatia, se ela for grande, se ela for pequena, o que isso vai influenciar nos custos e na qualidade dos algoritmos de escalonamento? Então esses 5 vídeos todos juntos vão ter mais ou menos 1 hora e vão ser nossa primeira aula de escalonamento. No fim dessa aula, vai ter no Colab Web o segundo trabalho, né? A primeira parte do trabalho de escalonamento, que vai ser justamente sobre esses algoritmos que vocês estão vendo aqui nessa aula. Espero que vocês gostem e sigam lá com o André do passado. Eu estava um pouco cansado nessa aula, então vocês vão ver que em alguns momentos eu fico. Porque trabalhando, bicho, alguém tem que trabalhar nesse Brasilzão, né? Então, me perdoem pelo cansaço do André do passado. Não que eu não esteja cansado hoje, né? Mas hoje eu tomei um café ainda agora, aí fica mais tranquilo. Mas então fique aí com o André do passado, que vai dar uma bela aula pra vocês. E até já. Então, nosso vídeo anterior, tanto o de execução limitada quanto de troca de contexto, era muito sobre o mecanismo, ou seja, como é implementado e como funciona a troca de contexto dentro de um sistema operacional e dentro de um sistema de computação também. Agora, a gente precisa entender também é, que políticas, que decisões ou disciplinas de escalonamento governam essas trocas. Ou seja, como definir quais processos serão executados a cada momento, né? Porque no fim do dia isso é uma tomada de decisão. E como uma tomada de decisão, ela acaba tendo razões, que essas razões sim são as políticas, né? Política parece uma palavra feia, dado toda a situação brasileira nos últimos anos, muitos, poucos, depende de você. Mas o que é política? É decisões para se melhorar alguma coisa. A grande diferença é que coisa se quer melhorar. O que você quer fazer para melhorar as coisas. No caso do escalonamento, a gente pode ter várias métricas diferentes que a gente quer melhorar. Que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? O termo escalonamento, ele é mais antigo do que a própria computação. Ele vem da engenharia de produção, tá? E administração, né? De linha de montagem. Se tu pensar já no Ford, ali já tinha escalonamento, tá? Então a pergunta básica que a gente quer responder é: como desenvolver uma política de escalonamento? O que a gente assume sobre o nosso processo? Que métricas são importantes? O que eu quero melhorar? O que eu quero otimizar? E, no caso da aula de hoje, quais são as abordagens mais simples para a gente poder entendê-las e ir melhorando depois? Então, antes de mais nada, um conceito muito importante para a aula de hoje, e para as próximas aulas, inclusive, para quase tudo, é o conceito de workload, ou carga de trabalho. O workload é basicamente as características de um trabalho que deve ser efetuado. Tá? Então, toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer,
essa coisa tem características. Essas características são a carga de trabalho. Tá? Por exemplo, no caso do escalonamento, é a natureza dos processos que devem ser executados. Esses processos são processos de conta, esses processos usam muito HD, esses processos usam muita memória, esses processos fazem muitas chamadas de sistemas, fazem poucas chamadas de sistema. Tudo isso é importante para eu definir qual é o melhor, quais são as melhores políticas de escalonamento para essa carga de trabalho. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque sistemas de computação diferentes têm cargas de trabalho diferentes. O jeito que eu uso um laptop pode ser diferente do jeito que eu uso um servidor. O jeito que eu uso o servidor e o laptop com certeza é diferente do jeito que eu uso o meu celular. Por quê? Porque são aplicativos diferentes que eu uso nesses sistemas. E esses aplicativos têm características diferentes. E o escalonador, as políticas de escalonamento, elas devem levar o workload que vai ser usado em consideração. Por quê? Porque essas características é que vão definir quais políticas vão se encaixar melhor e quais políticas vão se encaixar pior. Se a gente for usar o termo política em geopolítica, é como falar, às vezes, uma coisa que é feita num país de primeiro mundo não necessariamente vai ser bom no Brasil. Seja por quê? Porque tem características, o povo tem características diferentes, né? Não necessariamente físicas, mas tem características atuais, né? Então tudo tem que ser adaptado para as características inatas de quem está sendo, dos processos que estão sendo afetados pela sua política, tá? Isso é muito importante. Tanto é que algoritmos que eram bons antigamente não são bons hoje. Por quê? Porque mudou como se usa computadores, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai começar com uma carga de trabalho pouco realística. Bem pouco realística, bem simples, mais parecida com as cargas de trabalho que tinham nos anos 50, 60, para a gente ver como elas levam a algoritmos simples, e a gente vai relaxando as restrições que a gente vai botar para deixar ele cada vez mais complexo, e com isso a gente vai vendo que os algoritmos simples começam a não funcionar mais. Então a gente sempre vai ver várias características e eu vou relaxando elas aos poucos. Então, ó, inicialmente, as nossas características vão ser essas 5. Sim, né? Primeiro, então, essas características são do quê? Lembrando, a gente está falando de escalonamento, né? Escalonamento, lembrando dos processos. Eu tô ficando bom já de desenhar esse negócio. Mentira, não estou não, continuo ruim. Então tem uma setinha pra cá, outra seta pra cá, uma seta pra cá e uma seta pra cá. E aqui a gente tem os prontos, aqui o executando. Isso é um E, aqui o bloqueado. Eu botei um R na aula passada. R não é legal. Aqui pra cá, aqui pra cá. Aqui pra cá e aqui pra cá. Certo? Então vamos lembrar o que é o escalonamento. O escalonamento é basicamente, dado que a CPU está livre, eu quero escolher um dos processos que está pronto para ser executado. Então eu vou ter vários processos e eu tenho que definir um deles para ser rodado nesse momento. Então, nesses primeiros algoritmos que a gente vai ver agora, a gente vai ter na fila de prontos aqui, na lista de prontos, processos com essas características. Primeiro, todos precisam rodar a mesma quantidade de tempo para terminar. Ou seja, todos os processos são do mesmo tamanho. São como se todos os processos forem iguais e todos têm o mesmo tamanho. Então, vamos dizer que cada processo tem 3 processos e cada processo vai levar 10 segundos para terminar. Tá? Então, eu não tenho diferença de tamanho entre esses processos. Segundo, todos os processos chegaram juntos ao escalonador. Tá? Então, não tem quem chegou antes ou quem chegou depois. Todos chegam ao mesmo tempo. Terceiro, não existe preempção por enquanto. Então, a gente está pensando em escalonamento sem preempção. Ou seja, o processo entrou aqui, ele vai executar até ou ser bloqueado ou terminar. Tá? Então, não vai ter essa aqui por enquanto. Certo? Quarto, todos os processos só usam CPU. Não tem entrada e saída. Ou seja, se não tem entrada e saída, não vai ter leitura, nem escrita, nem outra chamada de sistema, então ele não vai ser bloqueado. Então, ó, esses dois juntos, 3 e 4, fazem com que se o processo começa a executar, ele vai executar até terminar. Tá? E 5, eu sei quanto, não só todos vão ter o mesmo tempo, mas eu consigo dizer quanto tempo falta para o processo terminar.
Ou seja, eu consigo dizer quem está mais perto de terminar ou quem está menos perto de terminar, certo? A gente vai começar com... isso aqui é muito irreal, obviamente. Isso é longe da realidade. Mas na aula de hoje ainda a gente vai relaxar boa parte desses aqui, certo? Então vamos lá. Outra parte importante, além da carga de trabalho, é como medir a qualidade de uma política de escalonamento, né? Como? Então, uma parte muito importante na engenharia, ou seja, na construção do escalonador, nas decisões de implementação do escalonador, é uma forma de medir essa qualidade. Ou seja, a gente precisa de uma métrica, a gente precisa de alguma coisa que a gente quer melhorar, tá? Então, por que isso é importante? Isso é importante para poder definir que escalonador A é melhor do que escalonador B. Políticas são decisões. Vocês vão ver que não existe um negócio, não é que nem mecanismo, que tu, é desse jeito porque é desse jeito e acabou. Políticas são decisões, então tu tem que ter um jeito de saber que uma decisão A é melhor do que uma decisão B, tá? Escalonamento é um negócio que existe há muito tempo, então tem métricas diferentes se você tem objetivos diferentes, tá? Cada métrica, se você faz um escalonador para melhorar uma métrica, você está focando em um aspecto e ignorando os outros, tá? Então, ó, algumas métricas comuns. A gente vai trabalhar muito nessa aula com essa aqui. Tempo de execução, que é o quê? Quanto tempo desde que o processo foi criado até o processo terminar? Ou seja, se a gente voltar aqui, é desde que o processo saiu do novo até pronto, chegou em pronto até ele terminar, até ele sair do executando para terminar. Esse é o tempo que o processo levou para ser executado. Tá? Geralmente a gente corta esse cara e corta esse cara da conta. Esse aqui às vezes, tá? Por quê? Porque isso aqui depende do SO, não depende do processo. Tá? Então, tempo de execução é tempo final menos tempo inicial. E acabou. Outra métrica interessante, tempo de espera. Tempo de espera é sobre quanto tempo o processo passou na fila de prontos. Ou seja, quanto mais tempo ele passar na fila de prontos, mais tempo ele estava disponível para ser executado, mas não foi. Por quê? Porque ele não foi escolhido, né? É basicamente quanto tempo você passa numa fila. Outra métrica, que é menos comum, é o tempo de resposta, tá? Menos comum que eu digo, menos intuitiva. Não é que ela não é comum. Ela é comum, mas tempo de espera, você pensar numa fila de supermercado, você sabe quanto tempo eu passei na fila. Tempo de execução é desde que eu cheguei no começo da fila até eu terminar de ser atendido. Já tempo de resposta é simplesmente desde a primeira vez, o tempo desde que ele foi criado até a primeira vez que ele foi executado. Tá? E principalmente quando tem preempção, ele pode voltar para pronto, não pode? E esse tempo que ele continua na fila depois da primeira execução é ignorado. O tempo de resposta é quanto tempo demorou para esse processo começar a rodar? Desde que ele foi criado, né? Se tu pensar no computador, tu clica 2 vezes no ícone, é o tempo que ele demora para abrir. Esse é o tempo de resposta. Outra métrica que a gente vai ver bastante, justiça, que é quão bem distribuído está meu tempo entre os processos. Tem processo que está ficando muito tempo na CPU, outro que está ficando menos, isso não é legal. E tem outras, eficiência, etc. Atualmente, o pessoal tem focado muito em justiça para desktop, tá? E a gente vai ver isso daqui, acho que umas 2 ou 3 aulas. Então, o tempo de execução, também conhecido como turnaround, ou turnaround time, é o tempo que o processo passou no sistema desde a sua criação. Ou seja, é o tempo que o processo terminou, ou seja, o tempo completo, menos o tempo de chegada. Então, o tempo completo, menos o tempo de chegada. É o turnaround. Então, uma coisa interessante, como a gente está com, deixa eu ver, essa restrição aqui, ó, A2, atualmente, qual é a A2? Todos os processos chegam escalonador ao mesmo tempo. Como a gente está com essa restrição, todos os processos chegaram juntos. Então a gente pode dizer que todos chegaram no tempo zero, porque tanto faz o tempo antes dos processos chegarem, né? Então, nessa situação, e só nessa situação, o turnaround é o tempo de completo. Ou seja, é a hora que esse processo terminou. Mais para frente, a gente vai tirar essa restrição
E isso vai mudar, tá? Ok. Então, continua no próximo vídeo, onde a gente vai ver as 3 mais simples métricas, políticas de escalonamento. Até já.